Fala turma, bem-vindos a HP Controls, o nosso quadro. Vamos falar de segurança, eficiência e performance em sistemas de refrigeração industrial em compressão de vapor. E hoje a gente vai falar de problemas de condensação. Problemas de condensação em projetos, manutenção e instalação. Se liga no vídeo, acompanha na CQ. Voltando aqui, esse é o vídeo 1, onde nós vamos falar de problemas de condensação, mas na primeira vertente, que seria a questão de projeto. E dentro dessa situação, o que pode influenciar, o sistema e o que pode causar problemas de condensação devido a isso. Antes da gente começar, lembrando, fazendo um overview rápido do nosso sistema de refrigeração industrial, eu tenho aqui os 4 equipamentos básicos, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Lembrando que o processo começa aqui, no evaporador, onde vai existir a troca térmica, onde os produtos, através ou de ar ou de água, vão perder, esses produtos vão perder calor para o ar ou a água, e essa ar e esse água vai perder calor para o fluido refrigerante lá no meu evaporador. E esse fluido refrigerante, ao ganhar calor, vai se evaporar e vai ser recuperado pelo meu compressor. Meu compressor vai receber uma quantidade de energia vindo do motor elétrico, vai ter uma transformação de energia elétrica, mecânica e térmica. E nesse processo, onde eu injeto energia elétrica, o compressor pega o fluido refrigerante na baixa pressão, 1,89 bar, eu tenho uma taxa de compressão e comprimo ele até 12,48. Ele vai para onde? Para o meu condensador. Lá no condensador eu vou rejeitar o calor, aquele calor que eu ganhei do meu produto, lá no meu evaporador, mais o calor que eu injetei no processo de compressão. Rejeitei esse calor, primeiro sensível, depois latente. Sensível por quê? Porque no processo de compressão, onde eu tenho uma compressão isentrópica, mesmo entropia de compressão, quando eu estou fazendo isso, eu estou injetando energia. E aí a pressão está aumentando, só que qual que é a temperatura de saturação à pressão 12,48 bar? Seria 35 graus. Qual que é a temperatura da descarga? 65. Então eu vou lá no meu compressor e vejo uma coisa chamada SHDP, Superheat Discharge Pressure, ou superaquecimento de descarga. Se a saturação deveria ser a 35 a 12,48, ele está a 65, ele está a 30 graus superaquecido. Então o fluido chega no condensador como um vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido perde o calor sensível, diminui de temperatura, perde calor latente e condensa. Sai lá do meu condensador, é lógico, vão ter outros equipamentos complementares que a gente vai falar, como por exemplo o reservatório de líquido, mas a princípio no básico é isso. Ele sai do meu condensador, vai para o meu dispositivo de expansão. Muito importante. O que o dispositivo de expansão vai fazer? Divide o sistema, da lado de alta pressão para o lado de baixa pressão. Esse dispositivo de expansão ele pode ser, por exemplo, na refrigeração residencial, comercial, um tubo capilar, que tem uma grande perda de carga localizada. Uma válvula termostática, uma válvula pressostática, uma válvula manual com agulha que causa uma grande queda de pressão de 12,48 bar para 1,89. E nessa redução de pressão, existe uma diminuição da força que mantém esse líquido como líquido naquela condição. Uma parte evapora, que é o flash gas, e essa parte que evapora resfria todo o restante da massa, de 35 para menos 10. Entrou no evaporador, esse fluido refrigerante a menos 10, uma mistura, líquido mais vapor, mais flash gas, ganha calor, evapora, e eu vou ter o meu superaquecimento de sucção. O que significa? Nesse caso, ele está saindo como vapor saturado, e aí esse vapor saturado a menos 10 ganha calor, porque o isolamento térmico não é perfeito, e aí ele chega no meu compressor a uma temperatura de menos 5. Se a saturação é menos 10 a 1,89, ele chega a menos 5, ele chega o quê? SHSP, Superheat Suction Pressure, 5 graus superaquecido de sucção. Muito bem, está aqui esse meu sistema. Então, lembrando, uma das coisas importantes para esse vídeo é que o calor do condensador é o calor que eu ganhei do meu evaporador, mais o calor aqui que eu injetei no meu processo de compressão, e lógico, também esse calor de superaquecimento. Quanto maior ele, pior a quantidade de calor que eu tenho que rejeitar lá no meu condensador. Muito bem, e aí quando eu vou falar de problemas de condensação, como a gente está conversando, o primeiro deles diz respeito ao projeto.
Quando eu vou fazer o projeto do meu sistema, no primeiro momento, lógico, a gente vai estar trabalhando em cima disso. Ó. Vou estar trabalhando que o meu condensador tem que ter capacidade para rejeitar o calor do evaporador e mais a potência elétrica de compressores. Mas muitas vezes existe o quê? Meu Deus, o projeto muda. Muitas vezes a planta muda, a planta cresce. A quantidade de calor que eu vou ter nos evaporadores vai ser maior, a quantidade de evaporadores vai ser maior, a quantidade de produto que entra muda, o processo muda. E aí, muitas das vezes, o pessoal que está em projeto esquece de balancear esse sistema. Esquece que, a hora que eu coloquei novas cargas, eu vou ter que ter mais condensador. E aí, às vezes, eu tenho o quê? Condensadores em quantidade inadequada para o processo. Ou condensadores que naquele processo inicial até funcionaria, mas agora eles estão inadequados. Bom, no projeto do projeto inicial é mais difícil, mas no geral com ampliações isso acontece bastante. Mas um dos problemas, na verdade, que a gente mais tem é isso daqui, ó, perda progressiva de capacidade. Todo condensador, todos os equipamentos, todas as máquinas envolvidas, elas vão perder eficiência normal. Os ventiladores, os condensadores não vão gerar a mesma vazão de ar, né? Os meus bicos aspersores não vão promover a mesma condição, a minha serpentina não vai promover a mesma condição. Existe uma curva de perda de eficiência natural. E isso muitas vezes não está lá planejado. Por quê? Quando eu faço projeto, eu sempre faço para a pior condição. A pior condição, alto verão, naquele momento de alta temperatura, na pior condição. Olha lá, no momento de maior movimentação de carga. Mas isso acontece pouco. Na verdade, isso é a maior raridade. No geral, o sistema tem sempre o quê? Mais carga, né? Mais sobra de capacidade do que aquilo que você necessita. Ele sempre está em carga parcial. E às vezes esse fator K, essa sobra de projeto, ele não está variando o quê? O ano a ano, mesmo com manutenções, essa perda de eficiência que a gente vai ver. Mesmo com manutenção, eu vou perder. Então é importante na hora do projeto também saber como que esse seu condensador vai se comportar no futuro. Qual que é a curva dele, né, de eficiência durante esses anos. Para quê? Exatamente para poder ajustar na parte do projeto. Bom, sequência desses próximos vídeos a gente vai falar tanto de manutenção quanto da parte de instalação, coisas que afetam demais a performance do condensador e consequentemente a sua pressão de condensação e consequentemente a sua eficiência. Mas fique ligado para os próximos vídeos. Nos vemos lá. Um abraço.